Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira e esse programa vai ao ar sempre às quartas-feiras no canal do YouTube da Unifaciar e também no Spotify, lá no canal da Unifaciar. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para saber novos programas. Sempre, toda quarta-feira tem novos programas. Compartilha com seus amigos e também com seus inimigos, se você não gostar. E hoje nós vamos falar sobre várias competências, mas sendo que uma delas é a persistência, né? A palavra persistência vem do latim persistire, que significa continuar com firmeza, ou seja, é aquele que não desiste fácil. Agir com persistência é ser esforçado e ter foco em seus objetivos, sem se deixar abalar facilmente por quaisquer dificuldades ou obstáculos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um ex-aluno da Unifaciar, que eu considero que foi persistente na busca dos seus sonhos, não é mesmo? É o Júlio. Depois eu vou pedir para ele falar o sobrenome dele, porque quando ele falar o sobrenome dele, vocês vão entender por que eu estou pedindo para ele. 45 anos, formado em Engenharia de Produção pela Unifaciar, em 2010, também formado em Engenharia Civil, também pela Unifaciar, lá em 2018, especialista em estruturas de concreto pelo IDD 2020 e sócio-administrador da JRG Engenharia Limitada. Júlio, obrigado pela tua participação. Vou pedir para você soletrar, para você falar teu nome completo e para você contar um pouquinho da tua história, fazendo favor. Primeiro, boa tarde, né, professor? Obrigado pela oportunidade, né? Então, o sobrenome meu é Júlio, meu nome completo, Júlio Chetskowski Júnior. Então, meus amigos costumam dizer que é uma sopa de letrinha, né? Então, eu vendo teu sobrenome aqui, Júlio, eu me lembrei de um polonês ali de Araucária, que ele foi num oftalmo ali em Araucária, e ele chegou lá e o médico não era polonês e pediu para ele soletrar. Pediu assim, ó, você está conseguindo ver aquelas letrinhas ali? Era S, R, Z, C. E aí o médico falou assim, você consegue ver, você consegue falar para mim que letrinhas são aquelas? Ele falou, doutor, se eu consigo ler, aquele ali é meu parente. É mais ou menos isso. O meu também deve ser desse grau aí de parentesco, né? Então, obrigado pela oportunidade e estamos aí para contar um pouco da nossa história e nossa trajetória, né? Eu costumo dizer que ela está no início, a minha trajetória, né? Apesar de estar com 45 anos, hoje a expectativa de vida nossa 70, 80 anos, né? Então eu estou no auge aí, com todo o gás, com toda a força aí e seguindo em frente. E a gente olha, né, olhando para a tua história, a gente fala, pô, o cara tem 2 engenharias, né, especialista, é proprietário de uma construtora, né, são mais de 80 funcionários, é isso? Mais de 80 funcionários. E obras, e aí pensa, então o cara sempre foi assim, né, é uma história de sucesso que pô, sempre foi dessa forma, né, mas pelo que eu estava conversando contigo, não foi sempre assim, né, você é de Curitiba mesmo? Conta um pouquinho lá da dessa tua trajetória até você entrar na faculdade. Então, professor, eu sou de Curitiba, naturalizado, nascido e criado, vivido sempre em Curitiba, né? Meu pai é descendente de polonesa, minha mãe de bugre, né? Índio, né? Então, os meus bisavós vieram da Polônia, né? Vieram para aquela região de Paulo Frontin. E aí, até uma certa época, meus avós vieram de Paulo Frontin para Curitiba, já com meu pai era vivo, se instalaram em Curitiba e aqui ficaram, né? E nós somos de família humilde, né? Embora os meus avós, os imigrantes, conseguiram bastante terra no interior, o meu avô saiu brigado com os irmãos ali, não se dava muito bem com eles, abandonou tudo lá, deixou toda a parte dele lá e veio sem nada para Curitiba. Como não tinha instrução, não tinha escolaridade, foi trabalhar onde? Na construção civil, foi ser pedreiro, né? Então, o meu fascínio pela engenharia civil vem quando eu tinha 10, 12 anos, que o meu avô foi construir a casa do meu tio. Meu tio comprou um terreno, precisava fazer uma casinha para casar, e ele foi construir o meu avô sozinho. E meu tio não tinha dinheiro para pagar um ajudante, tem que pagar o pedreiro, meu avô foi fazer para ele de graça, me chamou para ajudar ele para ser um servente, né? Com 10 anos? Com 10, 12 anos, né? E aí eu fui ajudar meu avô, puxar tijolo, fazer aquilo que eu conseguia. Mas o meu avô, em certo momento que eu estava ajudando ele, foi me ensinar a sentar tijolo. Então ele me chamou, me mostrou como que assentava tijolo, como que usava o prumo,
né? Como que usava o esquadro. Então, dali surgiu a vontade, o desejo de ser engenheiro civil, né? Embora antes disso, o desejo de toda criança naquela época era ser jogador de futebol ou cantor, né? Eu também tive esse desejo, mas infelizmente eu não tive habilidade para nenhuma das duas coisas, né? Talvez eu tenha nascido para engenharia, para o empreendedorismo, né? Então, a partir daí, veio a vontade de ser engenheiro. E aí eu estudei, né? Meu pai tinha já uma condição financeira um pouco melhor, sempre trabalhando, sempre trabalhador, mas tinha condição. Só que como não tinha instrução também, professor, eles não cobravam muito a gente na questão de escola. Mandava a gente para a escola, a gente não podia faltar, mas não tinha aquela cobrança, não tinha aquele incentivo. Não era por mal, era porque ele não tinha o conhecimento e na época não era tão necessário ter uma faculdade, ter uma instrução. E aí, quando eu terminei o segundo grau, eu fui diretamente trabalhar. Então, até terminar o segundo grau, na época, eu não trabalhava. Então, meu pai deixou até os 18 anos, eu só estudando, né? Me arrependo hoje de não ter estudado mais. Naquela época eu tinha condições, meu pai me dava todas as condições, mas era o que tinha na época, né? E não cobro meu pai por isso, jamais cobraria qualquer coisa desse gênero do meu pai. Então, passei a trabalhar. Comecei a trabalhar e a vontade de fazer uma engenharia sempre veio. Em 1998, eu decidi fazer um cursinho pré-vestibular para tentar engenharia na Universidade Federal e depois na PUC, que eram mais famosas, que tinham um currículo melhor, enfim. Fiz um ano de preparativo, não me preparei direito, né? Então não passei porque eu fiz, mas não me preparei. Não costumava estudar, não fiz um preparo à altura e não passei em nenhuma das duas. E aí eu desisti, porque eu estava prestes a casar, eu estava comprando um apartamento, então eu deixei o sonho de lado, deixei um pouco o sonho de lado. Aí lá por começo de 2007, mais ou menos, o meu irmão do meio, nós somos em 3 irmãos, meu irmão do meio veio e me fez uma proposta, eu vou começar a fazer uma engenharia, Você era o mais velho? Eu sou o mais velho, então eu sou o mais velho de 3. O mais novo, o irmão mais novo do meio, falou, estou com vontade de fazer uma engenharia, cursar uma engenharia numa faculdade nova que está começando em Araucária. Você não quer fazer junto? Aí eu olhei para ele e falei assim, até gostaria, mas o meu sonho é fazer engenharia civil. Lá não tem engenharia civil? Não, ainda não tem engenharia civil. Mas aí você faz engenharia de produção, você se forma, depois você faz uma pós-graduação e trabalha como engenheiro civil, né? Falta de conhecimento, né? Então, ele me convenceu, aí convidamos o meu irmão mais novo e ele também aceitou. Então, nós 3 fizemos o vestibular, passamos e começamos a cursar a engenharia de produção. Então, naquela época eram 4 anos, né? Não sei se hoje são 5 anos, mas na época nós cursamos 4 anos, né? Fiz os 4 anos, nos formamos em 2010, então a minha mãe, que infelizmente hoje ela não está aqui conosco, teve o prazer de ver os 3 filhos se formando ao mesmo tempo, né? Fizemos a colação de grau, fizemos toda a festa, né? Então... Eu estava presente nessa? Eu acho que você não, professor. Eu acho que você tinha um outro compromisso, eu não me recordo. Essa formatura foi a formatura que foi feita no Teatro Positivo. Não sei se você se recorda. Tá. Então acho que foi o Alex. Eu acho que foi o Alex que teve como coordenador, ele que representou. Não, eu acho que você estava. Foi você que fez a colação de grau. Acho que foi. Eu me lembro de ter feito uma no Teatro Positivo. Eu acho que foi. Foi. A gente fez. Nós erramos só na data, nós fizemos bem no meio do carnaval, então teve bastante pessoa que faltou, a gente imaginou aquele teatro lotado, né? E acabou que indo pela metade só, mas valeu, né? Valeu pela foto, pela recordação e pelo momento único, né? E aí, 2010, então, engenheiro de produção, já trabalhando na área ou não? Não, eu trabalhava numa empresa que trabalhava na área de instalações de gás e sistema de aquecimento. Eu já trabalhava na área comercial dessa empresa. Então, nessa empresa eu comecei como ajudante. Meu pai trabalhava lá e meu pai levou a trabalhar. Eu comecei a ser ajudante dele, ele já era técnico lá. Então, eu comecei como ajudante, passei a ser técnico, mudei de função e cheguei no cargo maior que eu poderia ali, que é na área comercial. Então, eu já estava trabalhando na área comercial. Então, eu trabalhava como um consultor técnico. Então, a engenharia de produção me deu embasamento, me deu uma bagagem, um currículo ou um certificado onde as pessoas me davam mais credibilidade. Não que não dava, mas sempre quando você apresenta
um currículo como engenheiro, as pessoas começam a te ouvir de uma forma diferente. Não, e é interessante você falar isso, Júlio, porque muita gente pensa, eu vou trabalhar na área comercial, então eu só preciso saber vender. E não é bem assim. A gente tem hoje vendas qualificadas, vendas técnicas, e provavelmente essa também era a sua, onde um profissional, por exemplo, eu tenho uma amiga que gravou comigo até aqui, que ela é enfermeira, e ela é uma consultora técnica comercial de uma grande empresa na área de produtos hospitalares. Então, ela tem muito mais capacidade de falar do produto, de falar do serviço, de dar treinamento. Eu conheço pessoas que se formaram, por exemplo, em sistemas de informação na Unifaciar e trabalham na área comercial. Então, você pensa, mas ele está fora da área. Não, não é. Ele trabalha na área comercial de um produto, de um software, da venda de um software. Então, quer uma pessoa mais qualificada do que uma pessoa formada na área para vender aquele produto ou serviço, não é mesmo? É bem isso, né? E você tem um conhecimento teórico, técnico, que te ajuda a fazer aquela venda, fechar aquele contrato, fazer... Então, eu trabalhava nessa área. Mas o meu sonho sempre foi fazer engenharia civil, né? Mas no decorrer de cursar engenharia de produção, eu estava na metade do curso, começou a abrir o curso de engenharia civil na Faciar. Eu falei, é a minha oportunidade, eu estou na metade, é a minha oportunidade de migrar para outro curso, já estou aqui, vou ser engenheiro civil. E aí conversei com meus irmãos, conversei com os amigos, eles mais uma vez não me deixaram ir, né? Ou não me deixaram ir, não, a gente já está entrosado, aqui depois você faz uma pós-graduação e você... Eu devia ter ido atrás da informação para ver como que era, se isso era verdade, e não fui, né? E pelo comodismo também, gostava da turma, estava ali, já estava no ritmo, decidi não migrar naquele momento. Mas, e segui, terminei, me formei, continuei trabalhando nessa empresa. Em 2013, depois de 2010, 3 anos formado, em 2013, meu irmão do meio resolveu voltar a estudar de novo e ele me convidou. Vamos fazer engenharia, agora vamos fazer engenharia civil? Falei, agora vamos fazer. Então, agora nós vamos fazer e eu vou fazer meu curso, né? Daí ele falou, a gente aproveita várias matérias, a gente não precisa fazer cálculo 1, cálculo 2, dá para fazer abatimento, a gente não faz, então vai ser bem mais fácil, né? Engano dele e meu, né? Que ia ser mais fácil. E aí começamos a cursar. Só que ele desistiu no primeiro semestre e eu não desisti. Mas eu não desisti não porque eu não quis desistir, porque na época que eu comecei a fazer, professor, eu estava num ritmo de trabalho, a economia estava num ritmo bom, o país estava... Tudo que se orçava vendia, então a gente estava ganhando um bom dinheiro e eu não estava me dedicando aos estudos, né? Então eu falei, não estou tendo tempo de estudar, vou me dedicar aqui, eu já estou ganhando dinheiro aqui, para que eu vou estudar? Então eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu vou desistir, eu não vou mais seguir, deixa de ser meu sonho. Daí ela chegou para mim e falou assim, não, amor, você começou, você vai terminar. Então aí é que está a importância às vezes não, você ter uma esposa, ter alguém que está do teu lado e caminha junto com você e te apoia. Porque se ela fala assim, não, fica aqui, né? Melhor você ficar em casa com os filhos, já tinha 2 filhos, né? Fica com os filhos, fica com a família, não, ela sacrificou o lado de eu não estar em casa todas as noites ou estudando para um bem maior, né? Então ela foi, não, você não vai desistir. E graças a Deus não desisti. E aí comecei em 2013, segundo semestre de 2013 e terminei em 2018, né? Poderia ter terminado antes, mas como a grade não encaixava, tinha bastante matéria que podia bater essas coisas, né? Então eu acabei indo no ritmo também e consegui terminar em 2018. Você acha que eliminou quantas disciplinas de produção? Eu devo ter eliminado uns 30% de disciplina, 30%. Principalmente de cálculos ali, aquele início. Porque a gente tem muitos alunos que fizeram engenharia de produção na época, que era um dos únicos cursos que a gente tinha na Unifaciar, e depois veio engenharia mecânica, depois veio engenharia elétrica, depois veio engenharia civil. Engenharia civil foi um dos primeiros que vieram, mas que o interesse deles era cursar isso, né? Civil, elétrica, mecânica, né? E essas pessoas fizeram que nem você, né? Fizeram engenharia de produção e depois voltaram para fazer a outra engenharia. E muitos não, muitos acabaram ficando na engenharia de produção mesmo, a vida dá outros guinados, mas é importante você falar disso, do apoio, né? Você teve o apoio dos teus irmãos, de estar fazendo junto na primeira faculdade, o apoio da tua esposa num segundo momento. Isso é muito legal. A gente tem uma estatística hoje, Júlio, que fala que apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos estão na faculdade, que é a idade ideal para estar na faculdade, né?
só 18%. Isso quer dizer, então, que 82% não estão. 82% estão fora. Né? E você estava nesses 82%, porque você entrou na faculdade depois dos 24 anos. Né? Você, como você falou, você foi trabalhar, foi fazer outras coisas e depois voltou. E muitos desses 82% depois não voltam para a faculdade porque é uma situação diferente. Você está fazendo o ensino médio, você entra numa faculdade, você continua o ritmo. Né? Para você que parou ali, 8, 10 anos do ensino médio para entrar na faculdade, o ritmo é totalmente diferente, não é mesmo? Claro que você daí ganhou experiência de vida que te ajuda, mas o ritmo de estudo é diferente. Ainda mais uma engenharia, não é mesmo? Bem isso. E até a tua dedicação, o tempo que você tem, porque você acaba tendo família, tendo emprego, tendo outros problemas para pensar, tua cabeça está cheia com outras coisas, que às vezes o estudo, ao invés de te ajudar, em alguns momentos ele atrapalha, né? Atrapalha o estudo, você não se dedica ao estudo, é o trabalho. Então tem que ter muita persistência. Mas eu digo que é possível, né? Possível. Eu aprendi uma coisa na vida, assim, que sempre quando eu olho uma pessoa fazendo alguma coisa, e se ela é capaz de fazer, e se eu quero fazer, se eu tenho vontade, se eu me dedico, eu vou fazer tão quanto ela, ou até melhor do que ela. Se eu me dedicar melhor que ela, eu tenho certeza que eu vou fazer. Então, se as pessoas, se um consegue, o outro também pode conseguir. Basta ter vontade e querer fazer as coisas, né? Né, como você falou, é mais difícil porque 18 a 24 anos, supostamente a pessoa ainda não é casado. Claro, tem gente casada, estou falando regra geral. Não tem filhos ainda. Né? E aí você fazer uma faculdade, tendo que trabalhar o dia inteiro, né? Ficar longe da família, à noite, né? Estudar à noite, não ver praticamente os filhos, fim de semana ter que fazer trabalho, tudo é bem complicado. É bem complicado. E qual foi, assim, especificamente, quais foram as suas maiores dificuldades durante o curso, né? Além dessa questão familiar, de tempo e tal, outras coisas que você lembra que você teve dificuldade? A dificuldade maior, né, professor, é que, assim, a gente, às vezes a gente peca pela soberba, né? Então, assim, eu entrei na segunda faculdade achando assim, eu já sou engenheiro formado, eu vou entrar numa segunda faculdade, vai ser tudo fácil, eu já sei fazer esses cálculos. Então, os alunos que estão ali são mais jovens do que eu vou tirar eles de letra. E não é bem assim. Primeiro que os mais jovens estão com a cabeça fresca, não tem aquele problema. E o fato de você estar formado engenheiro não significa que você é melhor, mais inteligente ou mais preparado do que outra pessoa que não fez engenharia. Então, você é aquela pseudo soberba que você entra achando que você sabe tudo e vai tirar de letra, no decorrer dos dias do curso, você vai vendo que não é bem assim. Você tem que voltar a ser um aluno comum como os outros. O fato de você ter uma formação te ajuda em alguns momentos, mas não é tudo. Se você não se dedicar, se você não estudar e não se preparar e não tiver persistência, o teu currículo que você tem, o teu diploma que você tem anterior não vai te fazer se formar ou ser um bom profissional. Então, você precisa se dedicar tanto quanto aquelas outras pessoas que estão ali, teus colegas. Né? Então, essa foi a maior dificuldade. E o fato de ser casado e ter esse dia a dia, essa correria, ter os filhos, né? Então, isso dificulta, mas não te impossibilita de fazer, né? Porque um amigo meu diz assim, o tempo, ele é seu. Você destina ele para aquilo que é importante para você. Se você destinar o teu tempo só para o lazer, você vai fazer só lazer. Se você souber dosar e se você souber usar o teu tempo, você consegue ter lazer, você consegue ter o trabalho e consegue estudar. Então, basta você gerenciar o teu tempo, né? E com apoio dentro de casa acaba ajudando bastante, né? E qual que é a diferença que você viu basicamente entre engenharia de produção e engenharia civil? O que você pode falar assim, não, engenharia de produção tinha mais esse foco, engenharia civil era mais esse foco? Isso eu falo porque tem muita gente que está nos assistindo que de repente tem interesse em fazer engenharia, mas está em dúvida também de uma engenharia de produção, de uma engenharia civil. A engenharia de produção, ela te ensina ela te ensina você ser um gestor. Ela trabalha mais na gestão, de você criar processos, de você otimizar, de você ter a parte técnica, ter o conhecimento técnico, obviamente, que você precisa, mas ela vai mais voltado para uma área de gestão. A engenharia civil, não que ela não vá para a área de gestão, mas ela pega bastante na área técnica, né? Que são os cálculos estruturais, parte de hidráulica, mecânica dos fluidos. Então, isso você precisa ter um cálculo, um conhecimento técnico mais profundo, né?
A junção das duas, no meu caso, ela foi perfeita, né? Eu vou contar o meu, daqui a pouco vou chegar onde a minha empresa está e o que as minhas duas graduações me ajudaram em cada área. Então a junção das duas para mim foi perfeito, né? Então, porque hoje você é um diretor de empresa, proprietário de uma empresa, então eu creio que hoje a parte técnica, você deva ter engenheiros civis lá ou não sei. E aí você fica nessa parte de gestão, né? Que usa muito a parte de engenharia de produção. Sim, eu tenho... O fato de eu ser engenheiro civil me abre as portas da seguinte forma, onde o cliente que eu estou atendendo, eu sou a pessoa que atende o cliente, que vai fazer a parte de negociação com ele, vai fazer a parte de verificar contrato, de explicar para ele como que vai ser a construção. O fato de eu conhecer todas as etapas de uma construção e ter a formação como engenheiro civil me habilita a ter um conhecimento técnico e responder todas as dúvidas do meu cliente. Mas o fato de eu ter a formação como engenharia de produção, eu consigo ter uma visão não só da parte da construção, como toda a administração da empresa. Porque hoje, independente do tamanho da empresa, se você não tiver processos na empresa, você está fadado a tua empresa não ter uma vida longa. Porque no lugar que todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. Então você precisa ter processo. Então hoje, o estágio que está a nossa empresa, nós estamos transformando ela, criando o processo, melhorando os nossos processos, para que ela funcione basicamente sozinha. Porque hoje o cérebro da empresa, ou a pessoa mais importante da empresa no momento, ela passa a ser eu, que dou as diretrizes, que crio. Mas eu quero criar a empresa onde, se eu não estiver na empresa, ela continue funcionando da mesma forma que se eu estivesse na empresa. Então essa é a diferença de ter as duas formações. Cada um me ajuda numa área, né? E quais competências, assim, vamos dizer, além dessa, a gente falou de persistência, então dá para ver que você é, né, uma pessoa que não desistiu, né, percorreu atrás do teu sonho aí durante anos, né, ele foi adiado por algumas vezes, mas lá na frente você conseguiu concluir, né? A gente percebe também que você tem resiliência, porque uma pessoa geralmente que tem persistência também tem resiliência. E aí, para quem não sabe, a resiliência é a capacidade de se adaptar a situações diferentes, a passar por situações diferentes e se adaptar a essas situações, ter flexibilidade, saber como lidar com essas situações. E quais outras competências hoje, como gestor, como proprietário, como empresário, você acha que são fundamentais para o sucesso da empresa? Eu não digo nem competência, né, o que eu vou descrever, mas primeiro é você ter paixão naquilo que você faz, né? Eu acho que qualquer que seja a função, qualquer que seja o cargo que você ocupe, se você vai abrir uma empresa, se você gosta daquilo que você faz, a tendência é que aquilo dê certo. É muito raro que aquilo não dê certo, né? E segundo, é tratar as coisas de uma forma séria e correta, né? Não se deixar levar aos esqueminhas, não se deixar levar às coisas erradas, a tentar levar vantagem naquilo que não é devido seu. Então, é ser honesto, ser correto. E o que eu falo para os meus clientes e para os nossos funcionários também, assim, eu não prometo nada, aqui não se promete nada que não é possível se cumprir. Mas tudo que eu prometer, eu vou cumprir. Mesmo que isso doa no meu bolso, mas eu vou cumprir. Então isso, eu vejo, em alguns lugares isso falta, né? Honestidade, seriedade. Ética, né? Ética, você não agir com o teu cliente ou com o teu funcionário da forma que você não gostaria que agisse com você. Então isso são coisas que naturalmente você tem ou não tem, né? Mas no decorrer do tempo você vai vendo isso, que nem diz um amigo meu, o malandro hoje é ser correto, ser honesto, né? Porque aquele tempo do jeitinho, de levar vantagem, de fazer esquemas, ele está cada vez mais longe da realidade, graças a Deus, né? A gente quer um país sério, um país correto, a gente tem que começar no nosso quintal. Então isso é muito importante, né? E o fato de você ter ética, né? De você ter essa honestidade, né? Não quer dizer que isso, então, naturalmente, a empresa vai ter também. Porque a empresa é um ente
que é composto por vários elementos além de você, né? Como você falou, hoje a empresa depende muito de você, mas o teu objetivo é que no futuro ela ande com as próprias pernas sem a necessidade de você estar ali presente toda hora, né? Mas o fato de você ter ética não quer dizer que a empresa naturalmente vai ter também. Isso precisa ser passado, precisa ser trabalhado e precisa ser supervisionado para que tenha, né? Bem isso, professor. Eu aprendi isso, a minha memória agora não vai lembrar o nome de um professor magnífico que era na engenharia de produção, que ele dava a matéria para nós de gestão da qualidade. Então era um professor sensacional que faz tempo eu não lembro, não recordo aqui o nome dele, mas eu me recordo que ele falou, quando você tiver uma empresa, você precisa colocar a sua imagem na empresa. Como o professor falou aqui, não significa que a empresa vai ter ética, mas você tem que mostrar para a empresa que ela tem que ser ética. E você tem que estar a par, ou você tem que conhecer todos os processos e você tem que estar ligado. Quando um funcionário sai da linha, você tem que mostrar para ele que a linha da empresa é aquela. Claro. Porque é a mesma coisa você vai educar um filho. Se você não dá o exemplo, não adianta você pedir para o teu funcionário ser ético, seu funcionário ser correto, ser honesto. Se ele está vendo que você está fazendo coisa, ele meu patrão, o dono da empresa faz, eu também posso fazer. Então, a mesma coisa educar um filho. Então, você tem que estar mostrando e dando exemplo o tempo todo, né? Isso não é fácil, né? Porque as pessoas entram com cabeças diferentes. Entra o funcionário, às vezes, tentando fazer com que a empresa seja do modo dele e não do teu modo de pensar. Então, não é fácil, né? Ser empresário no Brasil não é fácil, lidar com pessoas muito menos, né? Eu quero lembrar aos nossos telespectadores e ouvintes que esse programa vai ao ar sempre às quartas-feiras. Ele estreia lá no canal do YouTube da Unifaciar às 19 horas, né? Ele é gravado, mas ele estreia como ao vivo lá, e a gente geralmente está lá interagindo com os telespectadores, e também ele vai ao ar nas quartas-feiras no canal do Spotify da Unifaciar. Então já se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse programa com seus amigos, com seus inimigos também. Se você não gostou do programa, compartilha com seus inimigos, né? Ajuda o canal, ajuda a crescer o canal. Tem vários outros programas com outros assuntos, sempre às quartas-feiras no canal da Unifaciar. Júlio, você me disse também que quando você estava para se formar em engenharia civil, você foi demandado para elaborar um projeto e você teve que buscar esse projeto, buscar formas, né? Buscar na internet, buscar formas de fazer esse projeto, e acabou tendo sucesso, né? E a gente sabe hoje que a faculdade ela tem lacunas. Nenhuma faculdade é completa, nenhum formando sai pronto de uma faculdade. O que você percebe que a faculdade poderia ter trabalhado mais, ou até você, de repente, lá na faculdade, você não trabalhou e falou, isso daqui, agora eu estou vendo aqui e eu deveria ter visto lá. Ou que não teve mesmo, por não ter a disciplina, ou a disciplina até que você teve, o professor talvez não foi para esse lado. Dá um panorama geral. Então, professor, como eu contei, né, faltavam 3, 4 meses para se formar, e aí eu já tinha o CREA como engenheiro de produção, mas não tinha como engenheiro civil, não poderia assinar para fazer projeto, né? Então a ideia inicial era trabalhar com projeto, né? Comecei com um projeto arquitetônico, depois fui fazer projeto hidráulico, elétrico, estrutural, e para depois ir para a execução, né? Quando esse meu amigo me convidou para fazer o projeto da casa dele, era uma casa pequena, né? Eu aceitei o desafio, né? E ele me contratou, e eu não falei para ele que eu não sabia fazer projeto. Porque eu falei, tá aí uma oportunidade de eu aprender. Porque se eu for começar a fazer no momento, se fosse para aprender a só fazer sem ter um objetivo, você vai deixando a coisa de lado e a coisa não acontece. Como eu tinha um objetivo, tinha uma data para entregar, eu fui atrás. Então, fui atrás de tutorial, fui atrás de consultar amigos já que já sabiam fazer. Então, desenvolvi o projeto, fui lá. Depois de, acho que umas 25 vezes indo na prefeitura, né? Levando o projeto, corrigindo e volta, né? Eu costumo dizer para amigos que a moça da prefeitura que me atendia, ela devia pensar, ela nunca falou, mas ela pensar, desista, que você não vai conseguir fazer o projeto, que já são a 25ª vez que você traz e você volta com correção, mas eu falei, não, eu vou conseguir. Persistente. Persistente, tem que ser, né? Persistente.
Então, na graduação, é óbvio que se você analisar depois de executado ela, tem coisas que eu poderia ter feito melhor, ter aproveitado algumas aulas, alguns professores que, às vezes, por cansaço, por uma falta de interesse momentânea, para não entender que aquilo vai ser importante no momento, né? Você acaba, depois, quando você precisa daquilo, você se arrepende. Pô, eu deveria ter prestado um pouco mais atenção, eu poderia ter me dedicado um pouco mais àquela matéria que hoje me faz falta, né? Como também a faculdade, como o professor falou, tem algumas lacunas, o ensino precisa, não vou dizer melhorar, mas talvez se adaptar à realidade, ao momento de cada um, mas também imagino que é difícil você fazer uma coisa que consiga agregar a maioria ou a todos, né? A todos é impossível, né? Mas eu vou dizer que da faculdade eu não senti muita coisa assim, eu senti algumas coisas que eu poderia ter me dedicado melhor, né? Às vezes trabalhar um pouco mais com projeto, né? Ter o dia a dia de trabalhar com software, essas coisas, talvez é o que tenha faltado, né? Mas não é o que impede de uma pessoa seguir na carreira, né? Porque os princípios você teve. Você não sai da faculdade sabendo tudo. Na verdade, você sai com aquela vontade de aprender mais. Então, você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que ir atrás de livros, você tem que ler artigos, você tem que fazer uma pós-graduação, você precisa se especializar, porque não existe tempo hábil numa faculdade para você sair ali apto a fazer projeto, apto a sair construindo obra, né? Então, você precisa buscar aprimorar os teus conhecimentos, né? Eu costumo falar que a academia vai estar sempre atrasada em relação ao mercado. Isso não tem como, né? Porque o mercado ele está na ponta, né? O mercado, a inovação no mercado, ela sempre é maior e a academia sempre corre atrás. Então a academia ela sempre tem conhecimentos ali que talvez quando chega lá na frente, esse conhecimento talvez não seja mais necessário agora. E nós estamos falando num mundo que está mudando muito rapidamente, né? Então imagina, você entrou em 2013 na Faculdade de Engenharia Civil. De repente, os modelos de construção eram diferentes já que 2018, já eram diferentes de 2021, entendeu? E a grade, quando você entra na faculdade, já tem uma grade pronta até o final, né? Na verdade, eu acho que a academia ela tem que começar a fazer uma grade que vai ser adaptada conforme o ano, né? Então, você faz a grade para 2013, 2014, já pode ser uma grade totalmente diferente. Mas não existe isso, né? Hoje ainda não existe. Talvez para o futuro o modelo educacional vai mudar. Mas eu, por exemplo, eu montei uma empresa de locação de containers para obras em 2013. Foi quando eu montei a Bunker e eu sou, além de reitor, eu sou proprietário dessa empresa, não tenho um gestor que toca. Mas em 2013 eu me lembro que não se falava em container praticamente na construção civil. Era uma coisa, ainda existia a casinha do pedreiro. Sim. Né? Se construir a casinha do pedreiro. Hoje, dificilmente, uma obra não tenha container na obra. Não é mesmo? Você que lida, você sabe. Então, as coisas mudam muito rapidamente. E aí, como lidar? Por exemplo, você é um empresário da construção civil. Como trabalhar com essa não previsibilidade do que vai acontecer? Né? Você tem a empresa hoje, você não sabe se ano que vem, de repente, vem uma nova pandemia. Como fazer? Como lidar com isso, com essa imprevisibilidade? Isso é bem difícil, né? Bem difícil. Ele é um momento difícil, né? A pandemia veio aí eu acho que para mudar o mundo, mudar as pessoas, né? Embora muda alguns setores, outros não, algumas pessoas mudam, outras não, né? Mas essa previsibilidade que a gente tem, ou o que vai ser o futuro, é muito difícil a gente pensar no futuro. Mas nós como gestores, a pessoa como está como um gestor de uma empresa, ela tem que imaginar sempre o mundo lá na frente. Então, eu tenho isso naturalmente, né? O fato de eu estar administrando a empresa que eu tenho um sócio, que é o Gadiego, que ele também é engenheiro civil, né? Ele é formado pela Universidade Federal. Então, mas eu que tenho a linha de raciocínio, eu que traço a estratégia da empresa, né? Obviamente que ele opina bastante, e nós somos sócio meio a meio, né? Não faço nada sem o aval dele, né? Mas eu costumo pensar a coisa lá na frente. Eu tenho que pensar lá na frente, né? Mas mesmo pensando lá na frente, o risco é enorme, né? O que vai ser no futuro? O que eu imagino hoje é estar
me atualizando em tudo que é de mais novo na construção civil. Equipamento novo, eu sempre estou lendo, buscando informação, sistema tecnológico de construção, né? Se um cliente pede um sistema diferente, eu nunca digo que eu não faço, pelo menos no mínimo eu vou atrás de informação e ver se aquilo é possível. Se não for possível, eu vou falar que não, mas eu sempre vou atrás da informação, não só para tentar atender o meu cliente, mas também para ter o conhecimento. Se eu não consigo atendê-lo hoje, no futuro eu vou conseguir atender o próximo cliente que vir me pedir esse sistema. Então isso tem que estar, isso em todas as áreas, né? O médico, o advogado, qualquer área tem que estar se atualizando, né? Porque senão você para no tempo e as coisas vão andando, né? Porque hoje as mudanças são diárias, são de hora em hora. Se você não está atualizado, não está no teu nicho ali, você fica parado no passado, né? A JRG hoje ela tem vários projetos aí, várias obras tocando, né? É mais na região aqui de Curitiba, como que é? Então, a JRG é uma empresa, de momento nós fazemos obra para terceiros, ou seja, construo para cliente. Nós não temos de momento obra própria, né? O nosso próximo nicho, o nosso próximo investimento vai ser construir para obra própria, para venda, para comercialização. De momento não é isso. De momento é executar obra para terceiro, né? Então hoje nós temos obra em Curitiba e na região metropolitana, né? Já tivemos obra em Itajaí, a nossa primeira obra quando nós iniciamos, nós fechamos a nossa primeira obra, a reforma de 3 banheiros em Itajaí. Então nós saímos aqui de Curitiba para fiscalizar uma obra de alto padrão, reforma de um apartamento em Itajaí. Então quando nós fechamos a primeira obra do escritório, depois de 7, 8 meses da empresa constituída, atenderam vários clientes, fazendo vários orçamentos, nós conseguimos fechar o primeiro contrato, né? Então, eu costumo dizer que nós começamos reformando o banheiro. Não que nós já tínhamos experiência, o meu sócio muito mais de construção, porque ele já tinha uma empresa há 10 anos de construção, mas nós iniciamos com uma reforma de 3 banheiros, né? Hoje, a JRG nós estamos com 17 obras no momento, né? São 15 casas e 2 reformas, né? 18, sendo um que é um barracão industrial que nós estamos construindo, né? Então, nós temos hoje cerca de 80, 85 funcionários, com a previsão até o final do ano de chegar próximo a 100 funcionários, né? Isso se nós não fecharmos mais contrato, né? Porque hoje eu trabalho assim, professor, a JRG trabalha dessa forma. Se o cliente chega com um projeto, nós fazemos orçamento, apresentamos o nosso valor, ele quer assinar contrato, eu assino o contrato e o prazo de início da obra é até 15 dias da assinatura do contrato. Como que eu faço isso? Eu monto equipe própria. Então eu não deixo de atender meu cliente, eu não preciso esperar uma equipe terminar uma obra para eu começar a dele, né? Então eu começo a obra de imediato. 15 dias é o tempo hábil de eu preparar uma equipe nova dentro das equipes que eu já tenho, né? Então eu contrato mais funcionário, vou mesclando ele nas obras que já tenho e pego aqueles funcionários que são mais antigos e vou colocar nessa obra nova, né? Para não deixar o meu cliente esperando uma equipe terminar, esperar o prazo dele começar a obra para que daí eu consiga colocar. Então essa é a facilidade de ter a mão de obra própria. E como que está o mercado hoje da construção civil? Está aquecido? Como que está em relação aos últimos anos? Ele está, desde o início da pandemia, ele está super aquecido, né? Então, eu tenho visto, né, uns meses atrás, que com o início da pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, né? Tiveram que trabalhar home office, né? Então, eles viram que a casa dele precisava de uma reforma, o apartamento dele precisava de uma reforma. Ou eu tenho cliente que morava em apartamento, num apartamento garden, comprou um apartamento garden e tinha um espaço, comprou justamente para ter um espaço para o filho dele, veio uma regra do condomínio que ele não poderia nem sair na área privativa dele, que era um garden. Então ele decidiu vender o apartamento dele, comprar um terreno e construir uma casa onde o filho dele poderia brincar dentro do terreno dele, dentro ali do cercado dele. Então os clientes, as pessoas começaram a ver que o espaço deles, como eles ficavam mais em casa, talvez não era o ideal. Então eles começaram a expandir, a construir, a reformar. Então o mercado deu uma aquecida, né? A construção civil, graças a Deus, deu uma aquecida. E isso ajuda muito a economia, né? Porque a classe mais humilde ou aquela que não tem um preparo, que não tem um estudo, ela está na construção civil, né? Que são os operários que executam a obra, né? Então, quando a construção civil está aquecida, automaticamente a economia ela aquece de um modo geral, né? Porque aquela pessoa que tem
ou assalariado, ela consegue ter um emprego, consegue tocar a sua vida, né? E a mão de obra? Você falou aí de mão de obra, e a gente sabe, tem muito até piadas e memes nessa área, né? De pedreiros, né? Do pedreiro falar, não, pode deixar que em 10 dias eu faço, né? E a gente sabe que esses 10 dias vira 20, 30, né? E você falou aí que vocês são ágeis em montar equipes. Então, como é que é esse processo? Tem um processo, uma metodologia diferente de contratação? Como é que é? Então, a metodologia de contratação ela não tem uma metodologia específica, né? Até porque não adianta você garimpar muito, porque você não vai conseguir. Primeiro que muitos desses funcionários, às vezes, não sabem nem escrever, né? E não significa que ele não seja um bom funcionário. Eu tenho um funcionário na empresa que ele não sabe escrever, mal sabe assinar o nome, mas quando pega para fazer o trabalho, faz de uma forma perfeitamente. Você pega medição, você vai dar linha, vai dar nível, esquadro, sabe fazer de uma forma extraordinária. Eu, com todo o meu conhecimento técnico, não sei fazer a metade que ele faz. Então, a gente não tem uma metodologia única para contratação. A gente tem uma metodologia para execução da obra, né? Então, e isso também me ajudou o fato de eu ter a formação de engenharia de produção e de engenharia civil. Nós começamos a construtora, como é do porte da nossa construtora, a maioria que existe em Curitiba e Brasil afora, trabalhar com mão de obra terceirizada, porque é mais barato, você tem menos dor de cabeça, entre aspas, né? E você acaba que você tendo uma estrutura mais enxuta, interna, né, de escritório, para que você não precisa controlar tanto. Você fechou o contrato com o empreiteiro, você tem que fazer a gestão daquele contrato e a gestão da obra. Então nós iniciamos assim e nós tínhamos outro problema. Nós não tínhamos domínio do processo, ou seja, se eu fechei um contrato com o empreiteiro, se eu preciso mudar uma parede e meu cliente pediu para mudar uma parede e não você já está fazendo ali, não vai te custar quase nada, às vezes você faz isso de cortesia para o teu cliente e você tudo tem que pagar, tudo você tem que pedir. Você não nem que você está pagando, você tem que pedir e ver a boa vontade do empreiteiro. E o fato da maioria dos empreiteiros não ter funcionário registrado, não pagar os funcionários direito. Então, isso é uma coisa que não estava correto para nós. Então, a gente tem um pensamento, uma ideologia que a empresa ela tem que ser séria, não só com os clientes, mas com os funcionários. Então, tudo que é aquilo que é direito do funcionário, ele vai receber. Então, eles têm registro de carteira, eles têm seguro de vida, eles têm treinamento, têm uniforme, têm IPI. Tudo isso custa caro. Tudo isso, você pega o final do mês, as contas da empresa, você chega lá o teu custo versus o que você está faturando, sobra pouco, às vezes não sobra nada. Daí começamos a contratar funcionário próprio. A conta não fechava, a gente trabalhava no vermelho. Mas vamos continuar, não dá para desistir. E aí que me deu um estalo. E eu olhando as obras, observando muitas obras, principalmente obra de prédio, né? Que prédio você tem uma obra única, onde você tem uma quantidade de funcionário no único local, diferente do nosso. Hoje eu estou com 15, 17, 18 obras. Eu tenho 15, 17, 18 equipes separadas, espalhadas. Cada uma com uma metodologia, cada um com um tempo de obra. Então eu cheguei para o meu sócio e falei, nós precisamos industrializar, padronizar a nossa execução. Por quê? Porque aí eu dou mais produtividade, nós damos mais produtividade e acaba que sobrando mais dinheiro ou sobrando um pouco de dinheiro no mês. Então o que nós fizemos, nós adotamos? Hoje eu começo a obra com uma equipe de fundação, então eu tenho um funcionário lá que é especialista em fundação, que ele é carpinteiro, que é armador, então eles vão começar junto com o mestre, obviamente cada obra nossa tem um mestre, e eu tenho um funcionário especialista naquela área. Então, eles fazem a estrutura, a fundação, fazem toda a estrutura da casa, coisa que, se você rodar em Curitiba, qualquer região, você vai ver que as casas começam subindo pilar, subindo parede, subindo tudo junto, e nós não. Nós estamos subindo por segmento. Então, eu subo toda a estrutura da casa. Depois, eu venho com uma equipe só de fechamento de alvenaria, que aí eu só tenho pedreiro especialista e hábil naquilo que faz, ele só vem e trabalha com tijolo, depois vem a equipe de elétrica e hidráulica, fecha de elétrica e hidráulica, vem com a equipe fazendo a parte de reboco, emboço e linha parte de produção. Pintura. Uma linha de produção. É fácil? Nem um pouco. Mas é onde nós visualizamos a forma de dar produção e principalmente da qualidade, né? Porque aquele pedreiro que faz tudo, ele vai fazer tudo meia boca, não vai fazer tudo bem feito, né? Então, isso tem chamado a atenção nos condomínios que a gente tem em obra, professor. Os condomínios, hoje eu tenho 3 condomínios que trabalham, nos 3 condomínios eu comecei com uma obra.
Eu tenho um condomínio que eu tenho 4 obras, eu tenho outro condomínio que eu tenho 3 e outro tenho mais 3. Por quê? Porque os vizinhos, os proprietários do lote começaram a ver que a nossa construtora ela é diferente das que estão ali, por qualidade, por organização, acabam buscando ali. É óbvio que a gente não consegue absorver e fechar todos os contratos, né? Porque existe cliente para você, existe cliente para o teu concorrente e para todo mundo, né? Tem aquele cliente que não vai ser o teu perfil. Mas esse é o nicho, eu costumo dizer que é o pulo do gato. Ou isso dá certo, ou vai dar muito errado, nós temos que mudar a estratégia. Mas se tiver que mudar a estratégia, nós vamos mudar, né? Não tem como não dar certo se você fizer a coisa correta, né? E criando processo, né? Principalmente, né? Legal, por isso engenharia de produção te ajudou nessa tua formação, dessa tua competência, né? E, Júlio, hoje para te achar, como é que faz? Até para a pessoa saber mais, até mandar currículo, pedir orçamento, como é que faz? Então, nós estamos, a nossa sede aqui na Petit Carneiro, né? Petit Carneiro 422, nós temos o nosso site, que é www.jrgenharia.com.br, e tem nas mídias sociais, né? Instagram, nós temos ali bastante foto e materiais de obra, né? Então, nós temos um Instagram até que não é um Instagram profissional, um Instagram mais amador, mas é o que eu confio. Aquilo é a realidade, não é foto manipulada, é aquilo que acontece na obra, né? É a imagem da evolução da obra. Então, pode achar nesses meios aí, as pessoas podem nos achar. E você, Júlio, se você fizesse uma calçada, né? Vamos te colocar lá para voltar lá nos 10, 12 anos, você assentando tijolo, vamos dizer que agora você está fazendo uma calçada e pudesse escrever uma frase no cimento para ficar gravado para toda a vida. Que frase você escreveria ali nessa calçada? Que frase? Eu escreveria a frase assim: se você fizer com amor, vai dar certo. Legal. Júlio, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui, né? Parabéns pela tua persistência, pelas tuas competências, pela tua formação. Muito legal ver um ex-aluno da Unifaciar tendo sucesso, né? Pela sua persistência, grande parte mesmo. Nós demos o caminho, mas você que trilhou ele e conseguiu sucesso aí nele. Então, muito obrigado. E eu agradeço também aos nossos ouvintes e telespectadores e até uma próxima vez. Valeu? Obrigado. Um abraço.